Bom, pessoal, vamos começar mais uma entrevista do projeto do meu estágio obrigatório, com supervisão do professor Belmonte. E hoje a gente vai falar com Rogério Luiz Belk, o alemão de Turuçu, mais conhecido, né? Queria falar que é um prazer estar conversando contigo, uma das referências do rádio do Rio Grande do Sul. E vou começar te apresentando aqui para alguém que acho difícil não conhecer, mas vamos começar devagarinho esse bate-papo. Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, Reja. Boa tarde, amigos da Uniriter, alunos aí, colegas integrantes do curso de jornalismo, dos mais qualificados aqui do nosso Rio Grande do Sul. Uma satisfação, um prazer. Bondade sua, suas referências elogiosas aí. Estamos às ordens. É isso aí. Bom, vamos começar. É jornalista de formação, né? Te formaste lá em Pelotas mesmo? Eu não me formei. Eu fiz comunicação social, no meu tempo era comunicação social na Universidade Católica. E, paralelamente, fazia engenharia agronômica na Universidade Federal de Pelotas. Certo? E aqui em Porto Alegre, eu também fiz filosofia na URGS e sociologia. Tudo pela metade, um pouco mais. Então, na verdade, eu tenho duas faculdades, mas são 4 metades, juntando dá 2. Logo, eu não tenho graduação. Sim. Ah, então a gente tem algo comum, porque eu já estou na minha segunda. Comecei na administração, vi que não era a minha, e agora eu estou no jornalismo, mas esse, se Deus quiser e tudo der certo, irei me formar. Isso aí. Aliás, eu tenho uma opinião que contraria um pouco daqueles que, tal qual como eu, não tenho curso de graduação em jornalismo, né? Muitos acham desnecessários e até alicerçam esta hipótese deles, de que dos grandes jornalistas, os maiores, não eram formados. Flávio Alcaraz Gomes era formado em Direito, o Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, formado em Direito, Amir Domingues não tinha graduação, Lauro Hagman não tinha, para citar os mais antigos. Mas eu não vejo nenhuma problemática em se fazer a graduação. Eu, se tivesse tempo hoje, condições, né, e idade também, e, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas têm mais dificuldade de aprender, até porque o estudo é muito tecnológico, né? Mas eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu sou totalmente favorável que continue havendo curso de jornalismo, de graduação, que seja um curso superior, e lamento bastante, né, que hoje seja tão desqualificado o diploma superior de jornalismo, né? Graças ao Gilmar Mendes, que hoje há muitos jornalistas precários. Eu me recusei a fazer minha matrícula, porque até 1979, quando os cursos de jornalismo ainda eram incipientes, nós tínhamos a comunicação social, que tu fazias 3 semestres e depois tu optava entre jornalismo, publicidade ou relações públicas, né? Os 3 primeiros semestres eram formadores. Como quase todos os cursos superiores, até Elas o têm engenharia relações, agronômica. né? Eu Justo. curso algumas Isso. cadeiras com colegas de relações Tu públicas. fazias o vestibular para comunicação social, certo? E depois de 3 semestres, tu optava por um curso. Havia habilitação já, no próprio vestibular tu fazia comunicação social, habilitação jornalismo, comunicação social, habilitação as outras 2. Mas tu podias, depois de 1 ano e meio, trocar de um curso para outro. Relações públicas, a relação candidato-vaga era menor, então muitas pessoas escolhiam, e jornalismo era mais disputado, e publicidade depois também era a segunda. E depois, de acordo com o número de vagas que havia, pelo menos na Universidade Católica era assim. E eu fiz os 3 semestres, mas depois estava muito engajado na profissão de radialista já. Então, primeiro, quero deixar bem claro que eu sou totalmente favorável à continuidade do curso de graduação em jornalismo. Até tem aquele velho ditado: diploma não encurta a orelha de burro. Primeiro, ajuda a esconder. E segundo, qual é o problema de teres um curso de graduação? Desaprender tu não vai. Se tens uma grande habilidade inata para o jornalismo, seja jornalismo impresso ou o falado, certo? Tu só vai aprender mais. Certo? Agregar, Então é né? preguiça, vai agregar. Então sou totalmente favorável e continuo achando que deve haver um incentivo, deve haver cursos de jornalismo. Eu só não sei se deve haver mais cursos de jornalismo, porque também o mercado não absorve tantos jornalistas, né? Então esse é um problema, mas esse problema existe na medicina, em quase todos os outros cursos, alguns pelo menos também, né? Então, essa é a minha opinião sobre a questão da importância de um curso de graduação. Deu uma pincelada numa uma pergunta semelhante, mas como ela está lá no final,
depois a gente fala sobre isso, tá? Sem problema. Vou seguir a tua apresentação aqui. Trabalhaste 2 anos na Rádio Pelotense, 8 anos na Rádio Universidade. Na Rádio Pelotense foi de 1983 a 1985. Na Rádio Universidade, esses 8 anos foram de 1985 até 1993. Trabalhou 2 anos na Rádio Cultura, de 1993 até 95. Ficaste 11 anos na Rádio Guaíba, correto? De 95 a 2016? Sim, 95 até 2010. Então foram 15 anos. E aí eu saí 1 ano e meio, um pouco menos, fui para a Rádio ABC de Novo Hamburgo, do Grupo Sinos, e depois eu voltei em 2011 ainda, 1 ano e meio depois, e fiquei até 2016. E desde então eu estou na Rede Pampa, na Rádio Grenal. Eu só queria, em relação ao assunto anterior, ainda acrescentar algo, que a legislação facultou os profissionais que trabalhavam na imprensa até 1979 a terem o reconhecimento como jornalistas profissionais. Então, quem iniciou até 79, vou dar um exemplo, que, aliás, é um ótimo jornalista e radialista, Luiz Henrique Benfica, os irmãos Benfica, Silvio Benfica também, eles não são formados, certo? A partir de 79, sim, era obrigatório para exerceres o jornalismo impresso, o curso de graduação, que hoje não é mais necessário, mas as empresas sérias só admitem quem tem, e fazem bem, o curso de graduação. Já o rádio, sempre houve um curso, Fundação Padre Lando de Moura, primeiramente, no Rio Grande do Sul, e que hoje é o CIP, Fiz o curso lá. Pois é, que faz o curso, e hoje é um curso bem mais sério do que era no início, quando eu fiz. Era um... Ela está em vigor agora, o CIP? Não, o CIP tá. Eu digo, não, quando eu comecei na Eu sei que Fundação... ela tinha parado um tempo, né? Eu fiz... não lembro bem o ano, mas eu sei que depois deu uma paradinha. Bom, também não sei. Eu tinha como... Ainda havia os cursos, enfim. De repente pode ter parado por algum motivo. Confesso, não estou tão atualizado, que eu fiquei um ano fora aqui. Então, a Fundação Padre Lando de Moura proporcionava os cursos. Mas os cursos, na verdade, era quase uma piada. Porque, para tu fazeres o curso de radialista, tu tinha que trabalhar em rádio, certo? E para tu trabalhar em rádio, tu tinha que ter o curso. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que acontecia? Tu tinha que ter uma brecha com o patrão, com o diretor da rádio, e ingressares na rádio. E quando havia um contingente expressivo de profissionais de situação irregular, então havia uma denúncia para o sindicato, e o sindicato encaminhava para a Fundação Padre Lando de Moura um curso para regularizar esses profissionais. E, de qualquer forma, era importante ter também o diploma, no nível de graduação de radialista, porque era um abridor de portas. Se tu batesse numa porta de uma emissora de rádio, por exemplo, a primeira alegação para não te contratar era: tem que ter o curso. Não, eu tenho o curso. Como hoje, ainda nas empresas sérias, nas principais empresas, RBS, Pampa, tal, tu vais requerer uma vaga de jornalista, tens o curso? Certo? Tenho curso, sou formado, sou graduado, é uma dificuldade a menos. Eu tenho, mas é o precário. Não, precário não contratamos, porque é uma opção da empresa que pode ter como diretriz contratar apenas profissionais graduados por considerá-los mais competentes, mais formados, mais instruídos, né? Melhores profissionais até mesmo. Melhores por isso, preparados. ressalvando mais uma vez a importância da graduação, né? Eu lembro que na época que eu fiz o curso, a turma, depois da minha, foi com o Nego Di e acho que a Andressa Urach. Eu lembro que os meus colegas falavam disso, um semestre depois, né, da nossa. Eles entraram porque o Nego Di estava trabalhando na Atlântida, e como tinha essa questão, às vezes, do sindicato bater lá e exigir que o profissional tivesse alguma formação de radialista, jornalista, o caminho mais simples era o curso técnico na OCIP, né? Então, eles escreveram o Nego Di para poder deixar ele na legalidade trabalhando ali.
Então, a gente vê que os anos passam e às vezes as coisas não mudam tanto assim. Não mudam tanto, né? Sempre houve brechas, mas o sindicato, eu sou sindicalista, né? Não estou na diretoria agora, mas sempre tive envolvimento grande com o sindicalismo, que inclusive ocasionou a minha saída da Rádio Guaíba durante um período, e depois eu voltei, fui reconduzido. Mas sempre foi muito atuante o Sindicato dos Radialistas nesse aspecto. E sempre que há algo que salta aos olhos assim, existe uma denúncia. Por exemplo, teve um período que o Sala de Redação contratou o Fernando Carvalho, presidente do Inter, ex-presidente então, né? E o Luiz Carlos Vieira Martins, o Cacalo. Mas o Cacalo tinha curso de radialista. Ele fora radialista, já fez na Rádio Sucesso, que foi uma rádio que abriu durante pouco tempo aqui, com o pessoal que saiu da Gaúcha, ali por 85. Mas Fernando Carvalho não tinha. E nem interesse em sentar em bancos escolares durante os 3 meses. Agora parece que é mais tempo também, né? Mas, enfim, ele teve que fazer o curso, né? O Juremir Machado, alguém pode achar que era um exagero, mas o Juremir Machado, que é jornalista, certo? E sociólogo, antropólogo, tal, escrevia no Correio do Povo e participava também dos debates na Rádio Guaíba. E ele não tinha o curso de radialista. E o sindicato fez uma denúncia para o Ministério, a Delegacia Regional do Trabalho, e ele teve que fazer o curso. Então, um dos ícones intelectuais de Porto Alegre aqui, formado em jornalismo, em sociologia, especialista em antropologia, teve que fazer o curso. Então, é uma pena que hoje não haja esse rigorismo, infelizmente, pela mudança, né, no curso de jornalismo. Mas menos mal que as empresas sérias, Pampa, Bandeirantes, SBT, RBS e tal, só contratam jornalistas graduados. Para o rádio é outra coisa, uma outra função. Então, o rádio requer esse curso que é em nível técnico, né? Mas hoje já exige-se o 2º grau. Antigamente, nem era escolaridade, praticamente. Tu tinhas que ter o básico, saber escrever. Alguma coisa que fosse, né? Só queria pedir desculpa, pessoal, ali, que a minha matemática não é das melhores. Eu tinha falado ali que de 95 a 2016 seriam 11 anos. Não, seriam 21 anos. 21, mas teve esse interregno que eu fiquei um ano e 2 meses. Eu não sou muito bom de matemática, por isso que eu faço jornalismo. Tu é das exatas, né? Exatamente, né? Bom, então, depois disso, depois da Guaíba, tu começou na Grenal. Isso, 10 anos, estamos há 10 anos lá. Desde 2016. Isso aí. Agora em novembro a gente faz 10 anos, isso aí. Bom, trabalhou também na Rádio ABC, em Novo Hamburgo, na Metrópole de Gravataí. Sim, aí paralelamente, né? Tínhamos um projeto muito interessante lá, eu e o Hernani Campelo, que é jornalista, formado, graduado. Hoje ele é a voz do Beira-Rio. E nós vimos, na época, uma brecha que havia no rádio da Grande Porto Alegre, que faltava uma emissora que acompanhasse os demais clubes daqui. Então, a gente foi para a Rádio Metrópole, depois assumimos o jornalismo também, quase que toda a emissora do diretor Derli Queiroz, e nós fazíamos os jogos do São José, do Cruzeiro, do Sapucaense e do Cerâmica de Gravataí, porque a Rádio Metrópole é lá na Parada 59, bem na divisa de Cachoeirinha com Gravataí. Foi um projeto muito legal, muito interessante, e que depois sim viabilizou estava muito bem, inclusive, até financeiramente, mas o Hernani Campelo depois teve um convite para assumir a assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Gravataí, e ele era o responsável pela comercialização, certo? E eu fazia a apresentação, a coordenação, as escalas e tal. Mas, basicamente, a coisa tinha que ser movimentada na parte financeira. Eu não tenho essa habilidade. O Hernani tornou-se um ótimo publicitário também, e aí o projeto ficou inviabilizado. Mas foi uma experiência de 3 ou 4 anos, nós fizemos muita coisa legal, inclusive no futebol amador da região aqui, e é uma emissora bem interessante, que tem uma boa audiência, um bom alcance, agora está no FM também. Então foi um projeto paralelo, que nós estávamos os dois na Guaíba. E o REC era tolerante com esta nossa possibilidade de fazermos algo paralelo. E depois o REC saiu, foi para Bandeirantes, primeiramente, e aí uma nova coordenação esportiva com o Nando Gross, que já não era tolerante com isso, ele já queria meio uma exclusividade. E aí começou a apertar o cerco e tal, e aí, com um somatório de fatores, a gente teve que abandonar o projeto, infelizmente. Aí.
Tá. E hoje, pelo que eu consegui buscar aqui, além da Grenal, tu ainda faz a participação na Rádio Tupãssi? Não, eu fiz isso aí quando eu estava em Pelotas agora. Eu fiquei um ano afastado por problemas de saúde, então eu participava de programas de rádio lá na Rádio Brapel, que é uma rádio web, que fala só de Brasília e Pelotas. A pretensão deles é se tornar uma Grenal, com o tempo, claro, que não fala 24 horas, porque nem teria condições. Mas a programação, eminentemente, é para falar a dupla Brapel e o Farroupilha, enfim, do esporte da cidade. Eu participava dos programas e da própria Tupãssi, mas não era uma atividade profissional, até porque eu não podia, porque eu estava em regime de benefício do INSS. Então, era uma participação especial. E não chegou a ser assim uma atividade profissional, por exemplo, até porque eu não poderia, por uma questão legal, né? Bom, eu vou pegar esse teu gancho, porque quando eu iniciei na Grenal, o pessoal me falou ali, acho que daqui a pouco o BU que está voltando, né? Ele está afastado com alguns problemas de saúde. Eu não sabia, né? Porque eu não estava acompanhando tanto a rádio Sim. na época. Eu queria saber de ti como é que foi essa recuperação, né? Porque tu é um cara super ativo no rádio, como é que foi para ti ficar esse tempo afastado? E se tu conseguiu melhorar bem, como é que foi essa questão da tua saúde? Foi um ano quase que um período sabático. Eu tive problemas pulmonares, isso que eu não fumo, certo? E a água no pulmão, tive problemas no esôfago também e tal. Mas eu também estava com desgaste mental muito grande, né? Sou um cara sozinho, moro eu e meu cachorro tal. Já fui casado, separado, já fui tudo, né? Mas, então, e a rotina é muito grande, Sim. certo? E o cara morando sozinho meio que se descuida um pouco, né? E alguns excessos daqui, dali e tal. Então, eu aproveitei também o período para dar uma higienizada na parte mental também. Eu andava muito irritado com os ouvintes, porque até um grande radialista, o Rui Gilberto Strilov, meu conterrâneo, uma das vozes mais famosas da Rádio Guaíba, o ouvinte não tem o 21 nem o 22, é o 20, não evolui. Sim. E a Rádio Grenal, como tem a participação maciça de ouvintes, então, algumas vezes são alguns repetidos, né? E eles tornam meio dono do contexto, são, na verdade. Então, causa um estresse com o ouvinte. Muito ouvinte no ar. Eu estava muito irritado com os ouvintes também, estava sendo mal educado com os ouvintes. Então foi necessário que fizesse uma reciclagem também, voltei, Rogerinho, paz e amor, tal, e está sendo bem, bem melhor. Mas cheguei a um processo que eu respondia a todos os ouvintes por WhatsApp, no meu WhatsApp. A Mariana chegou a me chamar e disse, olha, se fosse pelo WhatsApp da rádio, estavas na rua, né? Não, depois os que xingavam daqui. Porque, exemplo, tu pede para um ouvinte, né? Olha, pessoal, é o seguinte, vamos participar, dê a sua opinião. Não vale bananas e pijama, não vale moranguetes, não vale falar de colegas que não estão no horário aqui. Aí, o capitão da IVE, e dão um nome, entendeu? Do capitão da IVE. Quer dizer, te causa um problema, um desgaste. A mediação ali dos guris da Central de Lives era bem séria, eles ficavam bem atentos nessa questão. Pois é, entendeu? E aí eu fazia um programa, então, que era o mais desgastante, que era sábados de tarde, das 2 às 6, o Ligou, Falou na Grenal. Uma criação do Clériton Vargas, nosso ex-colega de Grenal também, e a Marjana, eles resolveram fazer um programa só com a participação por telefone, para propiciar que aqueles ouvintes que não fossem tão familiarizados com a internet, com o WhatsApp e tal, então ligavam por telefone. Muito bem. Eram 4 horas ininterruptas. Perigoso isso, né? Porque perigoso. Para filtrar. Exatamente, é ao vivo, né? Porque ainda no WhatsApp tu tem o dedinho ali no controle, tu pode cortar alguma coisa. Mas tu depende que o operador esteja atento, que quase nunca está, para o telefone tu abre, né? E então o pessoal dizia... feeling também, né? Feeling. Tipo, tu tá vendo que a conversa está indo para um lado... Exatamente. Tanto que o programa saía do ar em períodos pré-eleitorais, né? Então não tem nenhum controle do cara entrar e dar um bandeiraço pro partido dele, pro candidato dele. Faz sentido. E até porque muitos eram candidatos que eu não sabia. Ligava um cara, Tenente Portela, que é o Carlos Augusto, o cara é vereador lá. Esse tipo de controle tu não tem. Tu conhece o governo do Estado e o Senado. Nem para deputação federal, estadual, tu não tem controle, entendeu? E o cara pode ser um cabo eleitoral do cidadão também. Então era o seguinte, tu dizia para o pessoal, vamos, quem ligou sábado passado não liga nesse. Vou repetir aqui, quem ligou sábado passado. Ceguinho Volney,
As três irmãs cegas de São Jerônimo, o italiano, tal. Aí, beleza, o Birajara, Jardineiro Tricolor de Sapucaia, vocês ligaram sábado. Vamos deixar que o pessoal ligue. Porque aí os caras entravam bravos, dizendo, pô, são sempre os mesmos. E tu não tinha controle. Aí, beleza, valeu. Então tá. Aí, primeira ligação, Ceguinho Volney. Ah, esses morangos aí, mano, pô. Quer dizer, tu vai aturar 5 horas. Então, cria um desgaste. Sim. Então, foi um período sabático. Foi muito bom para dar uma limpada na mente também. Tô bem legal agora. Pô, curioso. Isso, como as coisas têm ligação, né? Eu agora, como o meu tempo estava curto, hoje eu vim de Uber. E no Uber eu vim conversando, né? Com o rapaz. A gente da comunicação, a gente não aguenta, né? Tem uma pessoa ali, a gente vai conversar com aquela pessoa. Sim. E a gente estava falando muito sobre isso, como a cultura do ódio ela ganhou força, né? Porque, digamos, como a gente estava focado na rede social ali, pô, vamos postar algo positivo. Pô, que legal, fulano ganhou uma premiação. Tu vai ver ali 2 comentários e provavelmente a pessoa vai estar xingando essa pessoa que ganhou a premiação, provavelmente criticando. Mas tu postar, digamos, não é o intuito da rádio ali. Mas deu um acidente, morreu tantas pessoas. A tragédia vende, né? Tragédia vende. Isso, bom, Milor Fernandes dizia, né? Jornalismo é o de ruim. O resto é secos e molhados, alguma coisa assim. Tem várias frases sobre isso, né? Que escancaram. O cachorro mordeu o homem, não é notícia. O homem mordeu o cachorro, E isso não tem volta, né? O ruim vende mais. Isso é inevitável, porque se fosse só coisas positivas, a líder de audiência era a rádio da LBV, do Paiva Neto, dando um exemplo tópico aqui. Até porque tem algumas rádios religiosas que trabalham com o lado ruim, escancar o lado ruim para pegar as pessoas mais frágeis, mais carentes. Então, por isso que eu dei esse exemplo assim, que é uma rádio mais positiva, e não tenho nenhuma simpatia nem antipatia, apenas citei assim. Mas o ruim vende. O ruim vende. E o pessoal gosta do burlesco, do negativo. Eu lancei um livro na Feira do Livro 2023, 100 Histórias da Bola. Tenho um contrato com a editora para mais 4 livros. Estou atrasado, inclusive, porque eu fiquei 1 ano fora. Teria que estar no 3º já. Serão 3 sobre histórias da bola. O primeiro foi 100 Histórias da Bola. O segundo, que está pronto, vai para o projeto gráfico agora aí, que são mais 100 Histórias da Bola, e depois o terceiro é outras 100 Histórias da Bola. E aí o quarto será 100 Histórias da Bola. Mas aí o 100 é com S, porque esse não vai ser Histórias da Bola. E o quinto vai ser só sobre casos da minha vida, tá? Casos curiosos e tal. E engraçados. Tem casos para falar. Tem casos para falar. Aí eu estava lançando o livro na 6 de novembro de 2023, na Feira do Livro, e uma fila enorme, foi o livro mais vendido no dia, vendi 82 livros, tanto que a Feira do Livro na Praça da Alfândega vai até às 10 da noite, e era 11h15, tinha gente e a segurança querendo apagar a luz. E do meu lado estava uma cientista especializada em neuropsicologia, certo? Da URGS, lançando o livro dela, não vendeu 5 livros. E mais do lado estava um dirigente do Internacional, que é juiz, magistrado também, com um livro, tinha tipo 10 pessoas. Pô, 2 temas muito mais sérios do que o meu, que são 100 histórias para o cara rir. Uma é para chorar só, que é triste. A outra é para rir, as 99, né? E eu vendi 82. Então eu cheguei à conclusão que o povo gosta de M. A verdade é essa. Porque ali estavam 2 obras sérias, interessantes. Quer dizer, quanto tempo essa cientista não pesquisou, para quantos lugares ela não viajou, quantos simpósios ela assistiu para escrever um livro, certo? Vendeu 6. E o outro magistrado, sobre temas do direito e tal, vendeu 10. E aí eu escrevi bobagens ali, histórias, certo? Vendi 82. Mas que às vezes as bobagens são engraçadas. Ok, mas é o humor. E eu não quero adiantar muito, eu não sei que perguntas tu tens para fazer, porque eu também agora parti para um lado mais do humor. E depois eu vou explicar por que isso aqui, mas também não quero, senão sou muito prolixo, pode seguir com o teu roteiro aí. Não, vamos no feeling, né? Eu vou aproveitar que tu iniciou esse tema, já vou seguir nele. Mas eu digo que é algo para nós, como tu falou, que teve como é que eu vou te falar, essa sobrecarga com os ouvintes, eu acho que é algo até para a gente, tipo,
repensar. Eu estava falando com esse rapaz, tem um jogador conhecido que eu acompanho nas redes sociais. Eu comecei a reparar que, geralmente, quando alguém criticava ele ou xingava nas postagens no Instagram, ele ia lá e respondia essas pessoas. Só que, digamos, 5 pessoas xingando e 100 elogiando, incentivando. Eu acho que a gente pode meio que começar a dar mais importância para os elogios, incentivos, que para as críticas, né? Eu tinha, primeiramente, eu mudei. Eu tinha uma atitude beneditina, primeiramente, ou até mesmo budista, como queiram. Eu não respondia a ninguém que me criticava, tal, ofendia, tal, porque o Siddhartha Gautama Buda falou, né, com propriedade: se o burro te der um coice e deres um coice do burro, qual é a tua diferença para ele? Então eu não respondia a ninguém. Mas com o tempo, ou para o próprio distúrbio mental, depressão, saúde mental, então eu comecei a responder intensamente, todos, inclusive no ar, certo? No ar e fora do ar. Depois pegava o número do ouvinte pelo meu WhatsApp e respondia o cara e bloqueava, né? E aí chegavam as reclamações igual na direção da emissora, né? Aí a Marjana um dia me chamou, tinha uma pilha, assim, um pacote, aquele papel A4, assim, de e-mails, né? Que pessoal, o Bel que me ofendeu, o Bel que fez isso, olha que o Bel que me mandou. E era baixíssimo nível mesmo, era palavrão, não no ar. No ar, palavrão não, né? Mas... Respondendo no WhatsApp. Exatamente. Tipo... E no ar tinha algumas também mensagens subliminares, assim. O cara mandava, tens mais é que fazer isso. Eu digo, não vou fazer porque a tua mãe disse que dói. Entendeu? Aí o cara já imaginava o que o cara mandou fazer, né? Tua mãe disse que dói. Então, como eu não tenho essa curiosidade, eu não vou fazer tal coisa. Entendeu? Imaginasse, o pessoal já sabia o que era. Não ia ser bobo de dizer o que o cara me escreveu também, né? E a Marjana segundo disse, eu não posso fazer nada porque tu responde no teu celular aqui, vem para cá. Tal. Mas tu acha que faz bem para ti isso aí? Aí ela deu uma de psicóloga comigo. E eu refleti, eu digo, não me faz bem, não vou fazer mais. E a partir daí comecei a não responder mais ninguém. Sim. Só no ar me defendia. Entendeu? Estabelecia as regras, cortava. Entendeu? A parte política é muito... Né? Eu não gosto do Haroldo, porque o Haroldo é de direita. Tal. Pô, não é um assunto aqui, então vai para a Rádio Pampa. E também lá tem restrições, e deve ter restrições, senão vira um palanque político, né? Então foi isso, né? E aí eu tive que me repaginar, mas depois a gente pode avançar nisso aí. Bom, tu começou a falar ali desse teu lado mais, vamos dizer, cômico. Tu tá migrando do futebol para uma área de entretenimento, né? A verdade é o seguinte... Fala um pouco desse teu projeto aí. Esse projeto, né, eu na Rádio Guaíba, no meu último período, lá 2015, 2016, os antigos funcionários, né, quando o Nando Gross chegou na Guaíba, no lugar do REC, o REC saiu, foi para Bandeirantes, havia um desgaste muito grande do REC com a direção da Rede Record, e aí houve um acerto, o REC saiu, foi para Bandeirantes, ficamos 1 mês e meio sem uma coordenação esportiva. Depois o Nando Gross foi contratado, ele havia saído há pouco da RBS. O Nando fez uma reunião e falou basicamente o seguinte para nós: olha, a Guaíba é uma rádio de velho para velho, isso vai ter que mudar. Bom, aí nós sentimos, né, que nós mais velhos perderíamos espaço ou sairíamos, né? E aí o Flávio Fiorin foi demitido, o Mário Lima foi demitido, Márcio Ber, que era produtor, foi demitido, o pessoal foi saindo. E eu era do sindicato, eu tinha... Pessoas competentes, né? Sim, competentes, mas veja, eu estou fazendo uma observação e ela não é crítica, isso aí faz parte do jogo. Tu pega o teu time, e ele trouxe o time dele. Por exemplo, eu deixei de ser o primeiro plantão, ele colocou o Franklin Bervig, que era o segundo plantão da Gaúcha, como primeiro plantão e eu em segundo. Não procurei justificativa, né? Mas ele conversou comigo e ele disse que eles queriam eles queriam falar mais de futebol internacional, além de Inter e Grêmio, claro, que é a base, mais de futebol internacional do que futebol gaúcho e histórias tal. E eu até concordo com ele. E que o Franklin Bervig era um cara mais atilado para a questão do futebol internacional, Champions League, Premier League, La Liga tal, né? E eu era mais do futebol do interior, o Flávio Fiorin. E aí fomos saindo, né? E aí houve desgaste muito grande, houve tentativas de demissão. Eu, durante algum tempo, tinha estabilidade pelo sindicato, depois eu virei cipeiro.
E fui demitido mesmo assim, mas fui reintegrado depois. Aí eu não quis voltar, porque eu estava na Grenal já. E aí eles me tiraram do esporte e me botaram para trabalhar com o Rogério Mendelski, 5 horas da manhã. Como eu sou um cara boêmio, eu já achei que era uma pegadinha, né? Chegar atrasado. Nunca cheguei atrasado. Estava num bom momento, inclusive afetivo assim tal. E o Mendelski, que tem aquele estilo dele, o Mendelski é um cara muito do bem, é um cara de direita tal, e ele tinha dificuldades de se acertar com outros co-âncoras, né, co-apresentadores, porque era um pessoal de esquerda, como a maioria do jornalismo, essa aqui é a verdade, pelo menos na Guaíba era assim, e rebatiam muito ele, né? E eu digo, pô, mas eu não vou rebater o Mendelski, eu penso diferente do Mendelski, mas eu não estou aqui para contrariá-lo. E aí eu comecei a contar alguns causos do centro, dos bares do centro, das casas noturnas do centro, dos golpes do centro e tal. E Rico adora história de pobre, né? Eu sempre fui um cara pobre, com poucos recursos e tal. E o Mendelski ria, os ouvintes dele gostavam, né? Que Rico adora história de pobre, né? Tipo, nunca pegaram um ônibus, tal, então é uma diversão para eles. Aí o Mendelski, o alemão, tu tem que levar para esse lado aí, cara. Porque, pensa bem, plantão esportivo hoje, qualquer um é. Aí que eu quero chegar. Porque, na verdade, plantão esportivo, eu não sei se tu vai perguntar depois a origem do plantão e tal, mas qualquer um pode fazer hoje. E cada vez a importância do plantão ela é menor. Porque, antigamente, como é que trabalhava um plantão? Tu tinha 2, 3 rádios, certo? Hoje tu tem um computador, até no teu próprio celular, tu bota no superplacar, que é o mais simples, mas é suficiente, ou bota no Live Score e tal. Enfim, tu acha um site com os resultados e não há dificuldade alguma. Tu bota ali, joga Inter e Flamengo, bota Inter e Flamengo no Google ali, confrontos, histórico, aparece toda a relação de jogos. Eu ainda faço algo diferente, que aí é um diferencial dos mais velhos. Eu só vou exemplificar, pode ir falando, só vou exemplificar o que tu está... Eu ainda faço diferente, que era o seguinte, quando eu for Inter e Flamengo, bom, eu procuro, a procura aí era mais minuciosa, requer um pouco mais de trabalho, que eu não tenho arquivo. Eu tenho metodologia de pesquisa. Então, eu procuro jogos amistosos, pré-jogos oficiais, e eu tenho uma curiosidade. Eu sei o apelido de jogadores, que não tem nessas súmulas que é na internet, né? O Rivelino, perna de rifle. O Tarcísio, flecha negra. Exemplos assim. O Jair, o príncipe Jajá. Isso os mais jovens não sabem. Né? Mas é um diferencial, é um temperinho, é como uma cozinheira mais antiga, é um temperinho. Então, qualquer um faz plantão. Como qualquer um faz plantão, eu fui... e meio que profissionalizei também, faço stand-up e tal, esse lado mais do humor, que a gente faz com o Felipe Gamba, que é um grande jornalista, no quadro Os Vingadores, que é semanal, que nós gravamos... Eu ia falar, eu esqueci desse apelido, tu é um Avenger, é um Vingador também, né? Eu já nem sei o que é isso aí, Avenger, mas... Avenger é o Vingador em inglês. Pois é, eu não sabia. A criação é do Felipe Gamba, com o Ítalo Gal e o Carlos Lacerda. Então a gente tem um programa semanal, onde nós falamos muito da imprensa, as fofocas da imprensa. Eu conto meus causos do centro também, as histórias aí. O Fiorim fala o Lacerdinha fala da Cidade Baixa, né? E deu polêmica, bastante polêmica. Agora, por último, a gente comentou bastante, era o ídolo do Zé Alberto para a Copa do Mundo, rendeu bastante aí. Então é isso, tu tem que diversificar, né? Sim. Porque eu tenho uma diretriz existencial que é a seguinte: tem 3 maneiras de tu alcançares o êxito, o sucesso na carreira, independente de qual tu vais escolher. Serve a de jornalismo, que é a tua e do pessoal que está nos escutando aqui, quero crer e vendo. Ou tu é o melhor deles todos. Pô, o melhor deles todos é um só. Sim. Entendeu? Melhor deles todos. O Pelé, agora o Vini Júnior, foi o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar não foi, tá o melhor. Certo? Ou tu é muito bom no que tu faz. E aí tu sempre tem um pouquinho de cautela. Mas será que eu sou muito bom mesmo? Ou meu momento está bom, o pessoal está me enchendo a bola, eu não sou tão bom assim? Tá. Ou então a terceira, que é onde eu foco. Eu não sou o melhor de todos na minha função. Né? Eu não me considero tão bom assim naquilo que eu faço. Sou muito crítico comigo mesmo. Sim. As pessoas até dizem, não, tu é muito bom, tal. Prefiro não acreditar. Tem a terceira, que é o seguinte... faça diferente, então. Porque as 2 primeiras exigem, basicamente, inspiração. Tu tem que ser um cara inspirado para ser o melhor ou ser muito bom. E a terceira exige transpiração. Entendeu? Aí é muito trabalho. Claro, eu sou um cara humilde,
Mas, por exemplo, tu colhe histórias no ônibus. Eu agora fazia tempo que não vinha para a Orfana aqui, fazia tempo não, mas 3 semanas, né? Já colhi umas 2 no busão. Já vi 2 no busão que já... Agora, guardo na cabeça, eu não tomo nota de nada aqui, né? Fica numa parte do cérebro. Já peguei 2 histórias aqui no ônibus, tá? Na Orfana. Então, ando na rua, vejo alguma coisa, crio uma história, fantasia um pouquinho. Então, essa é a capacidade criativa que eu tenho. Então, eu me diferenciei. E contrasta um pouco, que o plantão trabalha sério. E outra coisa, o plantão, hoje em dia, ele está cada vez mais necessário. Que, primeiro, todo mundo tem acesso aos resultados. Muitas vezes até mais rápido que tu, todo mundo da equipe. E não raramente eles dão os resultados. Não, agora quando tu estava falando antes, eu entrei aqui para pesquisar o resultado do Mundial e já vi Pois como é que tá o jogo, Canadá e Bósnia. Pois é, exatamente. 1-0 para a Bósnia. 1-0 para a Bósnia, olha aí. E, então é o seguinte, e os colegas teus hoje, o REC, por exemplo, assim, o REC foi plantão. Mas eu levo de boa, né? O REC, ele dá o resultado na tua frente. Ele está com a televisão ali. Às vezes tu espera um pouco mais, tem um lance perigoso, um escanteio, né? Não faz diferença um segundo depois. E o REC, teve igual do Vasco já aqui. Quer dizer, até fica chato. Mas eu levo de boa, o REC é meu irmão e tal. E tem outro detalhe também. O plantão trabalha com estatísticas, com números. E hoje em dia, todos os repórteres também trabalham com números, com estatísticas. O Kahneman, nos últimos 10 jogos, tomou cartão amarelo em todos. Obviedade, mas enfim. O Carboneira, agora ele participou de 80% dos gols do Inter. Claro, como são muitos dados, entendeu? O plantão não pode dar todos, senão ele toma conta da jornada. Mas antigamente era uma coisa que era do plantão, claro, que havia bem menos a estatística, né? E eu não tiro a razão dos repórteres hoje pelo seguinte, que antigamente, quando eu comecei no rádio, e já quando estava em Porto Alegre, aqui em 95, os repórteres, os bons repórteres da época, o REC, o saudoso Vidarte, o Benfiquinho, o Dalpisol, o Silvio Benfica, o Antônio Carlos Macedo, Sérgio Boas e Alberto Andrade, para citar alguns aí e tal, eles tinham mais acesso. Eles podiam entrevistar o técnico de saída de campo. Estava lá o Abel Braga saindo, estava o Antônio Lopes saindo, o Filipão com gravador. O próprio treino, né? O treino, os jogadores davam entrevista por telefone. Hoje é muito difícil. É um por dia na coletiva, pergunta para cada um. Então, como é que tu vai abastecer espaços cada vez maiores, ainda mais numa rádio como a Grenal, 24 horas no ar, se tu tiveres de restringir as informações de campo? Então, obrigatoriamente, tu tens que ir atrás de dados que consubstanciem o teu material diário, para criar o debate para os debatedores, comentaristas. Né? O Carboneira aí nos últimos 8 jogos não participou de um, entendeu? De um gol do Inter, aí cria um debate. Então, isso antigamente, quando os dados eram menos, certo? Era o plantão que fazia. Antônio Augusto, Érico Sauer, ninguém se metia nessa área aqui. Hoje, até algumas vezes, eu não falo, mas aí fica chato. Tem um gol, o repórter dá... esse foi o 3º gol do... Não, isso é coisa do plantão. O narrador tem que narrar, entendeu? O repórter tem que acrescentar um detalhe de como foi o gol. Ele também não tem que dizer quem está melhor, se o gol foi merecido, isso é para o comentarista. Eu sou um cara que eu não sou tão ligado em números. Mas agora tô falando, às vezes a gente não... o número por si, às vezes é frio, né? A gente pode ter uma análise por trás desses dados. Tanto é que agora a gente, em fase de Copa do Mundo, vai ver lá em 2010... o Soares recebeu um vermelho durante o jogo. Mas esse vermelho foi ruim. Graças ao vermelho, Gana não fez o gol. Exatamente. E o Uruguai avançou. Exatamente, claro. O número por si é frio. Agora, recentemente, houve um debate na Grenal. Era o Ali Dornelles e Vinícius Sidotti. Não, era o Israel. O Israel e o Sinotti. Um colorado e um gremista. O Sinotti é chavante, mas enfim. Não, era o Sinotti? O Sinotti. Entendi que era o Israel. Não, o Israel gremista. E não é que eu falei o Ale primeiro, né? E o Sinotti não é que não goste, ele acha que o Neymar não vai acrescentar nada, que não é mais o Neymar que era antes, que foi um craque e tal. E o Israel está confiante. E aí o Israel trouxe números. Mas não jogou nada, o Sinotti, aquele jeito dele no Santos, não está jogando nada e tal. No Santos não vai acrescentar, não tem mais o mesmo estilo, a mesma velocidade e tal, o drible. E aí o Israel trouxe dados onde prova que no Santos, com o Neymar, o Santos venceu, números aleatórios, 55% dos jogos.
E sem o Neymar, ele perdeu. Enfim, os números diziam que o Neymar fora muito importante para o Santos na temporada ruim do Santos. E a estatística mostrava aquilo, os números nus e crus. E o Sinote tinha uma opinião diferente. E a maioria concordou com o Sinote, certo? Mas os números mostravam diferente. Por exemplo, desse agora do gol do Soares, aquele que ele evitou o gol, meteu a mão na bola. Isso aí. Aproveitando que a gente está falando sobre Copa, já tinha dito para o Fiorin que eu não gosto de entrevista meio engessada. Eu fiz umas perguntas aqui, mas eu estou indo muito no feeling. Eu gostaria de saber de ti o que tu espera da seleção na Copa e se tu acha que o Neymar vai agregar alguma coisa para a seleção brasileira. Eu acho que o Brasil chega até as quartas de final. Mais do que isso, para mim, já superará a minha expectativa, certo? E eu acho que o Neymar vai ser um mero coadjuvante da campanha do Brasil, independente qual ela for, mesmo que venha o Hexa. Acho que ele vai entrar pontualmente, deve entrar contra o Haiti. Se o Brasil conseguir uma vitória, primeiro jogo ele não tem condições, contra Marrocos, né? E segundo jogo ele talvez já tenha a disponibilidade de jogar. Se o Brasil vencer o Haiti com naturalidade, tiver um 3-0, deve entrar. E eu acho que ele vai entrar assim esporadicamente, mas não terá qualquer protagonismo, independente se a seleção for protagonista ou não, que eu também não acho que será. Acho que chega até as quartas de final. Na minha opinião, eu sou uma pessoa que defendo o Neymar na carreira dele, né? Tanto é que o pessoal ri das lesões dele, ou acho que foi hoje mesmo. Eu estava no barbeiro falando com o meu barbeiro, que é meu primo. Estava falando para ele, o pessoal ri do Neymar das lesões, mas em 2014 ele não tem culpa que ele levou uma joelhada nas costas. Sim, né? Claro. Então, eu sou da opinião que o Neymar, o momento dele não era para ser convocado, né? Já que tu deu a opinião, vou aproveitar e compartilhar da minha. Claro. Mas, agora que está convocado, né? Vamos torcer e, de repente, quem sabe, né? Ele bem fisicamente, ele não possa ajudar como um cara acima da média que ele é. Né? Mas eu acho que ele não vai estar bem fisicamente e vai estar fora de ritmo de jogo e não é mais mesmo o Neymar. Então, são 3 vértices que eu acho que já são suficientes para alicerçar a minha teoria, mas não é o que eu penso, não é o que eu quero. Eu quero que o Brasil ganhe, seja hexa, e que ele tenha brilhantismo, que marque o gol da final. Mas eu vejo com enormes dificuldades. Às vezes querer não é poder, né? Pois é. Acho que foi... Só em livro de autoajuda do Lair Ribeiro, que até largou também agora está na parte de nutricionismo, né? Essa semana era para ele ter treinado e até agora o máximo que ele fez foi jogar altinha, né? Pois com o pessoal. É verdade. Bom, vamos seguir o nosso papo aqui, sair um pouquinho da seleção, da tua opinião, né? E falar um pouco de ti. Eu lembro quando a gente conversou no programa, aquela vez que eu participei como convidado, tu me falaste da tua relação com o carnaval. Um carnaval. Gosto muito de carnaval. E eu tenho uma ligação muito, muito grande, né? Com o mundo preto, né? Eu fui casado com uma mulata bonita, e ela dizia mulata não, mulata é cor de mula, eu sou negra. Hoje o termo mais utilizado é preto, né? E eu perdi ela com câncer de mama com 34 anos, em 2005. Já faz 21 anos, né? Mas sempre fui muito envolvido, né? A minha família, apesar de ser, me considero afro-germânico. E digo no ar isso aí tudo, né? E a minha família sempre foi muito envolvida, né? Sempre se deu muito bem com vizinhos negros e tal. Então eu não tive nunca nenhum problema de racismo. Felizmente fui criado nesse ponto assim bem legal. Sei que ninguém nasce racismo, mas a família... Eu comento, o racismo vai muito da criação das pessoas. Né? Da criação, tive grandes amigos, tenho até hoje, né? E eu gosto do carnaval por extensão. Gosto das religiões de matriz africanistas, né? Agora mesmo, antes de vir para cá, hoje eu não trouxe meu guia aqui de Bará, mas tem uma festa de Bará no mercado, agora lá dentro havia, não, eu estava meio atrasado, já até cheguei cedo, mas na volta que a vez toma um axézinho lá, né? Que Bará que é o orixá protetor do mercado, né? Tem um palanque montado também, mas enfim. Então eu gosto muito, não é a minha única religião, eu sou espírita, kardecista, mas eu simpatizo muito com as religiões de matriz afro, respeito bastante. E carnaval tem tudo a ver, né? Eu, em Pelotas, sou azul, o único azul que eu sou lá.
lá e aqui, né? Azul e Branco, Academia do Samba, que é uma escola das mais antigas do Rio Grande do Sul, que originou aqui a criação da Praiana, né? Caloca, Giba-Giba, tal, um pessoal que se reunia no bar Praiano, na Rua da Praia, daí Praiana, e resolveram é uma escola de pelotenses aqui. Claro, isso não, em 60, né? Hoje é uma escola que tem a sua importância aqui e tal, a Praiana. Homenagear a Ranzolin. Exatamente, a estrela do meio-dia. Justa homenagem. Eu fiquei contente quando soube do teu enredo. E aqui eu sou Imperadores do Samba, né? Já não gostei. Vamos acabar o assunto aqui. Tu se restinga, né? Sim, claro. Restinga em comunidade. Imperadores, desfilei... Não tenho nada contra o Imperador, só para deixar bem claro. Desfilei em 95 e 96, Cheiro de Amor, né? Cheiro de Amor, canta Imperador, do grande Carlos Medina, minha falecida esposa, e também desfilei em 89 na Estação Primeira da Figueira, e que homenageava o Mário Lima, um amigo da galera, grande narrador, mas foi um ano trágico, porque roubaram... Sumir dinheiro em carnaval é comum, né? E na véspera da entrega das fantasias da bateria e da ala das baianas, o dinheiro sumiu da casa do presidente. Tanto que ele cometeu um suicídio. E a escola nem iria sair. E ela saiu rebaixada praticamente. Mas ela homenageou, algo que tinha tudo a ver comigo, a Avenida Farrapos. Então... Mário Lima não frequentava, não morava, né? E aí então o puxador era o pelotense Cláudio Barulho, que faleceu há uns 2 anos, grande Cláudio Barulho, e o refrão era balança, balança, balança minha bateria, faz um swing gostoso, vem demonstrar para esse povo que a verde e branco lá no morro é alegria. Cláudio Barulho. E aí dizia... Cria da terrinha, da Restinga. Da Restinga, claro, grande Cláudio Barulho. E aí o seguinte, aí tinha um refrão que era a transmutação. E no cair da tarde surge a transmutação. E aí fala de drag queens. Eu saí num carro dos travestis. Eu era o Apolo, sunga verde, oliva, corpo besuntado e só travesti atrás de mim ali. Umas gurias conhecidas ali, né? Entendeu? E foi um ótimo desfile, mas infelizmente nós entramos mortos já. Quem falava a transformação, o enredo era muito interessante. Eles morderam a Gerdau, entendeu? Aí falava da Gerdau durante o dia, trabalho, do ferro ao aço. E, enfim, não lembro toda a música agora aqui, mas 89. Então, era durante o dia, trabalhador, aqueles bares, os caras comendo ligeiro ali, as fábricas funcionando, e no cair da tarde surge a transmutação. Quer dizer, as empresas fecham, vai para casa, e aí começa ali os gigolôs, prostitutas, travestis, malandragem, aí os botecos, jogo da sinuca. Então a temática foi muito boa. Se esse tema tivesse sido explorado por um Bambas, por uma Restinga, ou por Imperadores, aí teria ganhado o carnaval. Tá? Então, fechou, infelizmente. Fechou, mas são Imperadores aqui. Mas tem muito respeito tanto pela Restinga como pela Tinguinha, que está de volta, está crescendo também, né? É verdade. Desfile eles fizeram ano passado com o Sandro Ferraz. Pois é. De intérprete. É verdade. E é incrível, né? Como essas escolas elas têm essa força, né? O Imperador anunciou, acho que foi fazem umas 2, 3 semanas, que o tema deles, o tema enredo será o Betinho. Falecido Grande Betinho, um dos baluartes do carnaval. Grande presidente, campeoníssimo. Todo mundo já está dizendo que entrega as taças. Para te ver a força que tem o Imperador e um baluarte do tamanho do Betinho. O Bambas vem com um tema enredo contra a misoginia. Eu não sei, a Restinga já definiu já? Já definiu, mas como eu estou nesse momento Copa, eu não peguei, mas já definiu. Mas temática afro, será? Acredito que sim. Tem algo a ver com religião, se eu não me engano. Já. E a Praiana, que definiu também já o enredo, vai homenagear a Cristina Ranzolin, justa homenagem. Né? Mas o carnaval porto-alegrense eu gosto muito. O pessoal fala mal do carnaval e que não acompanha. A gente tem que estar por conta o seguinte, no Rio de Janeiro, o carnaval do ano seguinte começa uma semana depois que terminou o carnaval. E o clima nos prejudica muito, certo? Porque aqui, por exemplo, vai fazer uma feijoada. Quais são as escolas que têm quadra coberta? O Imperadores, que é meio coberto. Agora eles deram uma modificada lá. Tá. Eu não sei se está totalmente coberto, mas está bem uma boa parte. Perto da Zona Norte, que quando era na Sertória, pois é. E o Bambas... Como é que está a Tinga? Tinga está coberta. Coberta? Na verdade, do lado, assim, eles têm uns frisos, assim, né?
mas bem dizer... Então, o inverno é um horror tu fazer um evento público, um ensaio. E além de as quadras não serem cobertas, o pessoal custa para sair de casa, entendeu? Pô, tu vai sair um sábado de noite ou um domingo de manhã, que dá para dormir até mais tarde. Então, a dificuldade aqui é maior. É maior, né? Mas o carnaval aqui, eu gosto do carnaval espetáculo, eu não gosto tanto do carnaval popular, como o carnaval nordestino e tal. Eu gosto do carnaval espetáculo, né? Pelotas também, uma situação, já foi considerado o terceiro maior carnaval do Brasil, era Rio, Porto Alegre e Pelotas, né? Quando São Paulo estava expiente. Hoje o carnaval de São Paulo está do nível do Rio. Falta o elan, falta o charme. Isso São Paulo jamais terá. Não sou tão radical como Vinícius de Moraes, que dizia que São Paulo era o túmulo do samba, mas o carnaval bonito, o carnaval com dinheiro, muito rico, né? Mas ainda falta alguma coisa, né? E temos o carnaval aqui, que é carnaval espetáculo do Rio Grande do Sul, que eu não gosto muito, que ele é totalmente importado, né? Que é o de Uruguaiana. Totalmente não, mas todos os grandes destaques vêm do Rio. Aí o dia que o dinheiro acabar, hoje ele se sustenta, ele é viável, né? Mas o dia que por algum motivo lá alguém resolveu não botar mais dinheiro, termina o carnaval, Eles né? importam até aqui de Porto Alegre, De né? Porto Alegre, claro. Intérpretes. Eu vi aqui, o tema da Restinga esse ano é do próximo ano, próximo carnaval. Sim. Será Oxum. 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 Ah, dá para explorar bastante esse tema aqui, né? Um dos mais importantes orixás e tal, né? Eu gosto muito do carnaval, mas essa questão que nós falamos, além do dinheiro, mas também a força de muitas escolas, às vezes acabam prejudicando o nosso carnaval, né? Eu lembro não, né? Sempre foi me falado do Tri da Restinga, que era algo que todo mundo já dava como certo e acabou não acontecendo. Admito que essa parte do carnaval me tira um pouco o brilho, assim. Me afastei um pouco do... Qual é, essa questão de favorecer determinadas escolas, né? Geralmente, Bambas e Imperador têm uma força maior do que as outras escolas. Mas a Tinga, me permita discordar, a Tinga está nesse patamar aqui. A Tinga está ao nível do Bambas, superior ao Bambas, até eu diria. Chegando. Entendeu? Não, a Tinga está junto com Imperadores hoje. Talvez tenha a favor e contra ao mesmo tempo, paradoxalmente falando. A Imperadores é mais central, certo? E a Tinga é mais de comunidade. A força da Restinga é a comunidade, né? É. A gente que agarra ali... A gente não, né? Porque eu não estou tão ligado. Mas o pessoal que agarra a Restinga e não deixa lá... E representa muito bem. Escola de comunidade, a Restinga é uma cidade, na verdade, hoje. Estaria entre as maiores cidades do Rio Grande do Sul. Pois é. Tem um hospital, tem tudo a Restinga, né? Mas a escola de comunidade, já não é escola de comunidade, mas super escola. A Restinga, já não considero tanto de comunidade. Tanto que é atração. Vai muita gente de outros lugares para lá porque gosta da Restinga. De comunidade mesmo é a Samba Puro, né? Que é da Conceição. E é a escola de morro, né? Restinga não é morro. Então a Samba Puro também tem uma grande admiração pela Samba Puro, né? Bom, já temos, acho que, mais de 30 minutos, que era o inicial que nós tínhamos estipulado. A gente poderia seguir falando, mas como o nosso tempo foi meio... Não, perfeito, sem problema. Justo, eu vou encerrar a nossa conversa aqui. Queria te agradecer demais a estamos às ordens. Quando precisar de alguma coisa da gente, palestra, alguma coisa, é só convidar aí. Pode passar, tu está se formando agora, parabéns já antecipadamente, mas pode deixar o recado aí para quem está começando, agora segundo, terceiro semestre aqui. Eu sou meio ruim de contato, né? Mas confirmei, né? A gente conversando, a gente conseguiu. Conseguiu. Vim na minha folguinha hoje aqui. Agora vou lá tomar um axé de bará no mercado, ali, tomar uma coisinha ali, né? Não vim com o meu guia hoje, é meio apressado, não vim com o meu guia aqui. Mas é um prazer muito grande, principalmente e te considero um vitorioso. Infelizmente, ficamos poucos dias juntos, né, na Grenal, mas a gente se fecha pelos caminhos aí, né? E fico muito contente que tu és um exemplo, um bom exemplo, né? Porque tu és preto, és uma comunidade como a Restinga, estás numa universidade grandiosa como é a Uniriter, fazendo jornalismo, porque tu gostas disso, não é uma profissão que dá muito dinheiro, tomara tu consigas, né? Mas, enfim, é um deslocamento longo de vir até aqui. Então, parabéns, tu és um vitorioso aí. Fico orgulhoso de saber que pessoas como tu existem e estão na luta do dia a dia aí. Pô, vai me deixar sem palavras assim. E vou aproveitar mais um gancho teu. E é isso, pessoal. Ó, não tenham medo. Não tenham medo. Nós somos pretos, tá? Não somos morenos, nem mulatos, nós somos pretos. Belk, muito obrigado. Tá certo? As ordens aqui. Parabéns mais uma vez.